parte da frente, a gente vai pegar a parte da frente, lado direito para cima, lado direito da tira bordada para baixo, porque quando virar eu quero que ela fique assim. Eu vou pegar a ponta e vou colocar na transversal, não vou colocar ela reta não, vou colocar ela assim. Aí eu dou uma preguinha aqui, para ela, a partir dessa próxima parte, já ficar rente ao tecido. Aí vai ficar sobrando essa pontinha que eu tiro na hora de dar o acabamento. Aí eu vou prendendo, sempre mantendo essas entradinhas rente ao tecido, porque se você deixar essa ponta de cima rente, quando você terminar, você vai ver que ficou solta. Vai ficar com as covinhas aqui do lado de fora. Então, tem que ser essa partezinha aqui, rente ao tecido. Aí, vou dando as preguinhas na mão mesmo. Nesse caso aqui, não há necessidade de medida. Você pode pegar até essas próprias curvinhas como medida. Cada 2 ou 3, você faz uma preguinha. Quando chegar nessa parte final, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no começo. Eu vou dar uma preguinha. E aí, vou puxar a ponta, saindo do tecido, pra ficar assim, ó. Na transversal. Ela não vai ficar retinha. Vou cortar aqui o que sobrou. E aí, ficou assim, ó. A parte da frente ficou toda assim. Ela vai ser toda branca. Não vai ter bordado. Agora, a gente vai colocar o zíper na parte de trás. O zíper eu uso sempre esse no metro. Sempre o tamanho maior, porque ele tem uma durabilidade melhor, é mais difícil de ficar enganchando. Fora a economia de você comprar no metro, você cortar sempre no tamanho exato. Peguei a parte menor que eu cortei, da parte de trás. Vou colocar aqui o lado direito para cima, o lado direito do zíper para baixo. Vou deixar passando aqui cerca de 2 centímetros para dar acabamento. E vou começar a costurar aqui da pontinha, dando retrocesso até o final lá dessa parte. Corto aqui também, sobrando 2 centímetros. Nessa parte, quem não quiser dar acabamento em overlock, eu detesto dar acabamento de overlock em zíper, porque fica toda hora essa partezinha mais alta, atrapalhando o calcador de passar. Então, toda hora tem que ficar consertando. Aí, o que eu faço? Eu coloco essa partezinha aqui, na hora de costurar, eu coloco o zíper um pouquinho para fora. Sempre essa bordinha do zíper um pouquinho para fora e esse tecido um pouquinho para dentro. Aí, ele vai ficar sempre acima do tecido, mas bem pouquinho, é cerca de uns 2 milímetros só. Você vai ver que a diferença quase nem dá pra ver, ó. Para dar acabamento nessa parte de cima, primeiro eu vou prender a parte de baixo, porque eu quero colocar esse zíper escondido, então eu vou ter que fazer uma dobrinha aqui e colocar essa parte assim por cima, para o zíper ficar dentro aqui. Então, para isso, eu preciso primeiro pregar a parte de baixo, para eu ter uma noção do tamanho que eu vou precisar dobrar aqui. Vou medir aqui o meio,
do zíper para eu pregar certinho lá. Juntei as duas pontinhas para eu marcar o meio certinho. Vou dar um piquezinho aqui, bem pequenininho. Vou pegar a parte de baixo. Vou marcar o centro dela. Vou marcar logo aqui embaixo, porque eu vou precisar dessa marcação depois. Mas nesse momento é a de cima. Vou conferir aqui qual é o lado direito. Vou colocar o lado direito para cima, como eu fiz na outra. A partezinha onde eu marquei aqui no centro, eu vou pegar o centro do zíper, direito com direito, o avesso do zíper para cima. Vou pegar o meiozinho que eu marquei e vou fazer o mesmo processo que eu fiz na outra. Vou colocar o zíper um pouquinho acima, vai ficar essa diferençazinha aqui, ó. Cerca de 3 milímetros só para baixo, porque eu quero essa parte embutida. Começa a pregar do meio para a ponta, para eu não perder esse centrozinho aqui que eu marquei. Agora eu venho na outra ponta. Marco aqui certinho. E começo. No caso desse tecido, como ele não tem elasticidade, essa segunda parte eu comecei da ponta para o meio. Mas se o tecido que você estiver usando tiver qualquer tipo de elasticidade, você começa da mesma forma que você fez aqui. Você fez aqui do meio para a ponta, vira o outro lado e faça do meio para a ponta. Aqui eu vou dar o acabamento nessa parte de baixo primeiro, que é a parte que vai a cavinha, ó. A parte de cima, por enquanto, eu não vou mexer. Eu vou rebater a costura aqui nessa parte de baixo. Um pezinho de máquina é o suficiente, que é para segurar a pontinha sem desfiar. Pronto. A parte de baixo já tá segura. Agora eu vou colocar o cursor e depois vou dar acabamento na parte de cima. Para colocar o cursor, eu abro aqui, venho com ele, coloco aqui, coloco a outra ponta, ajeito, porque tem que ficar rente essas duas partes, ó, para ele correr legal. E é só empurrar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar a parte de cima sobre o zíper, cobrindo ele, assim. Vou passar uma costurinha nessa ponta para segurar, e aí eu passo o ferro vincando essa parte toda até a outra ponta. Eu vou costurar as duas pontas e passar o ferro para garantir. Prontinho. Eu dei acabamento nas duas pontas, ainda não vou cortar o excesso, eu ainda vou aplicar primeiro a parte da frente sobre ela, para depois eu dar acabamento. Agora nós vamos fazer as alças. Dobrei. Retrocesso.
E agora a lateral. Vou fazer as 4 dessa mesma forma. Fechei todas. Agora eu vou pegar aqui, ó, dou uma puxadinha, deixo ela assim, ó. Pego a pinça, seguro essa costura e empurro ela pra dentro. Sempre ajeitando para a pinça não furar o tecido. Se você tiver um pincel ou até o cabo da pinça, é só colocar aqui, ó. Pronto, que ele vai. Ajeita os pontinhos. Puxou. A alça tá pronta, é só passar o ferro. A mesma coisa nas outras. Quatro estão prontas. 4 tiras pronta. Agora eu vou passar um ferrinho e vou montar tudo. Passei ferro nessa parte, ele já ficou bem assentadinho, mas por garantia eu vou passar uma costura rebatendo essa parte toda aqui de cima do zíper, ó. Você vai ver o zíper aqui embaixo, então eu vou rebater sobre essa parte aqui, ó. Aqui você vai ter como guia a parte de baixo do zíper. Como o tecido é fininho, e mesmo que o tecido não seja fino, você pode ir com a mão aqui, ó, você vai sentindo. E aí você pode usar ela como guia nessa hora. Vou passar uma costurinha aqui de fora a fora. Agora a gente vai colocar as alças. Já passei ferro, tá tudo certinho. Vou pegar a parte da frente. Lado direito do tecido pra cima. Vou procurar aqui um centro. Nessa ponta dessa alça. E aí, coloco 2 das alças. Aí, vou juntar 2 alças e colocar nesse centro. Vou marcar aqui o centro delas. Só para eu deixar certinho. Coloco aqui sempre passando uns 5 milímetros, só por garantia. Vou prender as 2 juntas. Vai ficar assim. E aí, vou pro outro lado e faço a mesma coisa. Marco o centro. Marco o centro das alças. Lado direito para cima. Deixo cerca de 5 milímetros passando. E prendo as alças.
Prontinho. Agora a gente vai prender a parte de trás com a frente. Eu já tinha marcado aqui o centro na cava, agora eu vou marcar o centro na parte de cima. Junto essas duas pontinhas do zíper. Ajusto. Confiro se cá embaixo também tá certinho. Vou marcar aqui, ó, a parte de cima. Aqui deu uma diferença, tá vendo? Normalmente essa parte pode dar diferença por causa dessa dobrinha que eu fiz. Então, por garantia, eu vou usar como guia a parte de baixo. Aqui deu certinho, eu vou ajustar aqui e marcar o centro. Para montar a capa de almofada de amamentação, eu vou pegar a frente dela, deixar de frente com o fundo. Aqui eu já dobrei a peça ao meio, marquei o centro na parte de cima e na parte aqui da cavinha. Então é só você dobrar a peça ao meio, dar um picotezinho bem pequenininho aqui, bem discreto. Agora a gente vai unir essas partes. Eu vou pegar essa parte aqui que é centralizada. Essa aqui é um modelo diferente porque ela não tem os babadinhos. Ela tem o rolotê, mas é o mesmo processo. Você pode jogar o babadinho para dentro ou o rolotê, como você for fazer. Juntei aqui o centro e aí vou passar uma costura fechando essa lateral toda. Antes de prosseguir, eu alfinetei a peça toda, só por garantia, para que não saia nada do lugar, nesse caso principalmente porque tem o rolotê, para não correr o risco dele embolar em alguma das partes do processo. Agora eu vou passar uma costura ao redor todo, lembrando sempre de colocar as alças para dentro. Prontinho, a capa toda costurada ao redor. Eu vou passar agora a costura de overlock, um acabamento em overlock ao redor inteiro. Se caso você não tiver a máquina de overlock, você pode passar um zigue-zaguezinho nas bordas para evitar que esse material desfie depois. Prontinho, peça pronta, já virei, já observei aqui, ó. Quando você virar, você tem que observar se todas as partes foram costuradas, tudo certinho. E aí nós temos a capa para almofada de amamentação. Se eu te ajudei, se você curtiu esse vídeo, se de alguma forma eu fui uma luzinha lá no meio do túnel para você, curte, compartilha, não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim todas as vezes que eu postar dicas tops, você vai ficar sabendo. Ah, aqui na descrição tem um link para o meu grupo no Facebook. Te vejo lá.